Chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Boinha, vereador Pipico, vereadora Beni Brioli, Casota. Presente. Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjo, Andrigo, Folha, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Galo, Cal, Presente. Paulo Eduardo Gomes, Dr. Paulo Velasco, Renato Cariello, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, professor Túlio. Beto. Senhor presidente, 7 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, estão abertos aos trabalhos. Convidar o vereador Beto da Pipa a fazer a leitura de um trecho bíblico e convidar todos de pé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convidar o vereador Casota para fazer a leitura das atas da sessão anterior. Ata da 54ª reunião do segundo período ordinário de 2023, presidida pelo senhor vereador Milton Cal, presidente. Às 16h10 do dia 2 de agosto de 2023, sob a presidência do vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói, a primeira e segunda secretaria ocupadas, respectivamente, pelos vereadores Emanuel Rocha e Casota, o segundo a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os vereadores Daniel Marques, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Paulo Velasco, Renato Cariello, Túlio. Foram consignadas as presenças dos vereadores Boinha, Pipico, Beni Brioli, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Jonathan Anjos, Folha, Galo, Paulo Eduardo Gomes, Beto da Pipa. Permaneceram ausentes senhores Andrigo de Carvalho e Rodrigo Fará, perfazendo em plenária a frequência de 19 edis. Havendo o número legal, o presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus. Estão abertos e serão encerrados os trabalhos. Senhor vereador Leonardo Jordano leu um trecho bíblico a convite. As atas das reuniões 53ª, terceira extraordinária e ata da instalação do segundo período foram lidas e aprovadas sem observações. Presidente, passou o expediente, o ofício gabinete 416, referente às razões do veto parcial do projeto de lei 45, mensagem executiva 003. Ofício gabinete 434, referente às razões do veto parcial do projeto de lei 68, oriundo da mensagem 523. Seguido, o presidente passou o expediente legislativo, lido e encaminhado projeto de lei 126, Daniel Marques, 127, Rodrigo Fará, 128 e 129, ambos de autoria professor Túlio, 130, 131, ambos do vereador Casota, 132, Beto da Pipa, lidas e encaminhadas mensagens 19 e 20, lidos projetos de decreto legislativo 115 e 116, ambos de autoria do vereador Jonathan, lido e encaminhadas indicações 191 a 2132, todas de autoria 1988, de autoria do vereador Casota, 1989 a 2132, de autoria do vereador Paulo Velasco, 2015 a 2115, de autoria do vereador Douglas Gomes, 2117, 118, vereador Beto da Pipa, 2133 a 2136, Jonathan Anjos, 2137 e 138, professor Túlio, 2139 a 2152, vereador Pipico. Lidas aprovadas moções 1047, Paulo Eduardo Gomes, 1048 a 1059, Milton Cal, 1600, Jonathan Anjos, 1061 a 1064, vereador Casota, 1065, Paulo Eduardo Gomes. Pequeno expediente desta tarde e noite. Os edis, Boinha, vereadora Beni Brioli, professor Túlio, Paulo Eduardo, Beto, Douglas Gomes, Daniel Marques, Fabiano e Leandro Portugal se fizeram presentes a fazer assinalações relevantes, assim como os edis a parte antes. Leandro Portugal, professor Túlio e Douglas Gomes. Deste modo, as saudações boas-vindas a todos pelo retorno aos trabalhos nesse semestre.
o contentamento pelas crianças por terem direito à alimentação, à merenda, no Escola Parceira. A política das mulheres de Niterói, sobretudo das mulheres negras, que serão motivos de debate no evento dia 24, no Teatro Popular. Palavra de agradecimentos do vereador Boinha, que retornar a casa com o sentimento de missão cumprida quando da administração regional do Centro e da Ponta da Areia, ao trabalhar em prol da cidade. Acerca também falou dos fracassos, catástrofe, a caoticidade, com críticas contundentes à rede municipal de ensino, ao governo Axel e ao secretário de Educação Biramar, que brincavam com dinheiro público, os comentários reiterados à alocação anterior e a complementação dos assuntos Orla, Cedar e Parque da Água Escondida, uma vez que Niterói não tinha fonte própria de água e era o que deveria ser analisado, discutida e réplicas discordantes às críticas de educação. Pontuações veementes do ponto de vista de probidade do qual se referia o grupo que gerenciava o governo. Menção à falta de pagamento da empresa Espaço, os profissionais e as cobranças do projeto ponto a ponto, a sua descontinuidade e seus reveses, já que deveria ser prioridade no processo emergencial. Alusões à compra do imóvel pela CEPLAG, artigo 38 da Lei Orgânica e sem autorização da Casa, referente a requerimento de convocação às secretarias meio, a fim de prestar esclarecimento a este Parlamento. Caso não seja pautado, o mesmo será entregue ao Ministério Público. Os comentários sobre a mensagem executiva que rezava sobre a alimentação da Escola Parceira, o requerimento referente à lei urbanística e o pedimento de trabalhá-la, ao abandono da Enel nessa cidade e que desconsiderava enquanto prioridade também o serviço da água de Niterói. E as argumentações respectivas ao projeto de lei autorizativo será protocolado com o escopo de formalizar um convênio e a atividade de fiscalizar essa empresa. A importância do edil do poder de intervir e fiscalizar, preocupar-se com os usuários de drogas que se encontravam nos cantos da cidade. Afinal, não eram moradores em situação de rua, e sim pessoas que precisavam ser acolhidas e tratadas. As abordagens referentes ao presidente para que amanhã não houvesse votação das mensagens chegadas a esta casa por conta de uma reunião na Fazenda, às 15 horas, onde alguns vereadores estarão presentes. Esta ato, solteiro teor, foi devidamente registrado nos análises da Câmara, não havendo mais tratar, foi lavrada pela Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Teatro. Lida a ata, presidente. Registrado pelos vereadores Fabiano Gonçalves, vereador Andrigo e do vereador Jonathan. Isso. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convidar o vereador Emanuel para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa Diretora, Comissão Permanente, pauta do dia 3 de agosto de 2023. Resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Projeto-Lei 133 de 2023 dispõe sobre o mecanismo de fomento do Sistema Municipal de Financiamento de Cultura, estabelece procedimentos padronizados de prestação de conta para instrumentos não previstos na legislação específica. Autor, vereador Leonardo Giordano. Projeto-Lei 134 de 2023 passa a denominar-se Rua Serenidade, atual Rua B, no bairro de Mata Paca. Autor, vereador Leandro Portugal. Projeto-Lei 135 de 2023 dispõe sobre a adequada responsabilidade e acondicionamento do lixo do resíduo sólido urbano, sua oferta para fins de coleta em horários previstos pela municipalidade das outras. Autor, Leandro Portugal. Projeto-Lei 136 de 2023 altera o artigo 1º da Lei 23 de 2026, alteração do nome de rua por erro material. Autor, vereador Emanuel Rocha. Projeto-Lei 137 de 2023 altera o nome da Praça Guadalajara, no bairro Chique Fonseca, para passar a chamar Praça Pelé. Autor, vereador Emanuel Rocha. Projeto-Lei 140 de 2023, o nome da rua, dá o nome da Rua Maria da Conceição Pereira Costa, Dona Conceição, atualmente chamada Rua Augusto Ruxo, no bairro Jardim Ibuí. Autor, vereador Galo. Indicação, projeto declarativo 117 de 2023, concede medalha de cidadão benemérito e justíssimo autor e cantor Ronaldo Lindenberg Von Nogueira, mais conhecido como Rony Von. Autor, vereador Marcos Sabino. Projeto declarativo 118 de 2023, concede título de cidadão benemérito Rodrigo Fonte Silva. Autor, vereador Folha. Projeto declarativo 119 de 2023, concede medalha Oscar Niemeyer, senhora Laura Aquino Ribeiro. Autor, vereador Emanuel Rocha.
Indicação 2153-2023, sugere a Seconcer faça recapeamento da rua Professor Flávio Rocha, altura Serra Grande. Autor, vereador Leonardo Jordano. Indicação 2156, sugere o Poder Executivo Municipal providenciar junto ao competente troca de lâmpada na Travessa Santo Antônio Alves, ao Anderson Pipico. Indicação 2166, sugere o Poder Executivo serviço de roçadeira e limpeza na Travessa José Falácia, autor, vereador Galo. Indicação 2171, sugere o Poder Executivo Municipal providenciar junto ao órgão competente da apropriação de terreno para a construção de um centro esportivo, Rua Guilhermina Baixo, em frente ao número 102, esquina com a Rua das Flores, número 01, bairro do Badu, autor, vereador Paulo Velasco, doutor Paulo Velasco. Indicação 2172, sugere o Poder Executivo Municipal providenciar por meio de órgão competente serviço de capina, varreção, limpeza e retirada toda a extensão da Rua Parceiro Ribeiro, Largo da Batalha, autor, vereador Folha. Indicação 2187, sugere o Poder Executivo Municipal através do órgão competente ser solicitar providência contra a capina da limpeza através de São Jorge, autor, vereador Renato Cariello. Indicação 2195, sugere o Poder Executivo Municipal providenciar uma equipe para serviço de capeamento da asfalto toda a extensão da Rua Visconde de Taborel, autor, centro, autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 2196, sugere o Poder Executivo Municipal providenciar equipe para recapeamento da asfalto toda a extensão da Rua Senador Nabuco, autor, centro, autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 2197, sugere o Poder Executivo Municipal providenciar uma equipe para serviço de recapeamento da asfalto toda a extensão da Rua Marquês de Olinda, autor, vereador Emanuel Rocha. Moção 1066, moção de aprovação Pierre Silveira Costa, autor, vereador Leonardo Jordano. Moção 1067, moção de piedade da família do honrado José Bonifácio Novelino, autor, vereador Marcos Sabino. Moção 1068, moção de aplauso a Erlande Barro. Moção 1069, moção de aplauso a Daniel Dias de Maio, autor, vereador Fabiano. Moção 1068, autoria, vereador Emanuel Rocha. Moção 1070, concede moção de aprovação Gabriel Gomes, autor, vereador Folha. Moção 1071, projeto, autor, vereador Leonardo Jordano. Moção 1072, 2003, envia moção de aprovação a Jairo Saad, autor, vereador Leonardo Jordano. Moção 1073, moção de aprovação a Laura Aquino, autor, vereador Emanuel Rocha. Moção 1074, moção de aprovação a Marcos José da Silva. Tá. Moção Emanuel Rocha, autor. Moção 1075, 1076, 1077, 1078, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, todas de autoria da vereadora Beni Brioli. Vereadora Beni Brioli. 1090, moção de aplauso à irmã Helenita. Moção 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 10.100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, todas de autoria do vereador professor Túlio. Professor Túlio, 1140 e 1139, todas de autoria do vereador Folha. Moção, concede medalha José Clemente Pereira, advogado doutor Carlos Eduardo. Moção, concede medalha José Clemente a Igor Machado. Concede Clemente Pereira, advogado Sérgio Pereira. Conhece Sérgio Pereira? Conhece ele de onde? Sérgio, meu amigo. Medalha, concede título de cidadão niteroense. Fabiano Gonçalves. Concede título de cidadão niteroense ao Nineide. Concede todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. Senhor presidente, lido o expediente para votação, senhor presidente. Registrado pelos vereadores Douglas Gomes. Paulo Eduardo. O vereador Pipico. E Paulo Eduardo. Presidente, justificar a falta do vereador
folha por motivo pessoal, muito importante. Perfeitamente. Tá em comemoração com a Você família. está fônico hoje? Não, estou bem. É o microfone que está baixo. Registramento do vereador. Professor Túlio está sem gravata, mas vai colocar gravata daqui a pouco. Em votação as moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de decreto legislativo 116, concede a medalha José Clemente Pereira à ilustríssima irmã Ivenita de Medeiros. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Medalha do vereador Jonathan, medalha José Clemente à ilustríssima irmã Ivenita de Medeiros. Ok? Gostaria de discutir? Por favor. Quero aqui rapidamente, presidente, para discutir a matéria aí apresentada. Irmã Irenita de Medeiros, praticamente esse parlamento aqui todo conhece a irmã Irenita, sua história, sua caminhada, oriunda da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, veio para Niterói ainda na década de 70, se dedicar à sua vocação religiosa, entregou sua vida aí, a vida religiosa consagrada ao Instituto das Irmãs Missionárias da Sagrada Família. Essa semana, a irmã Irenita celebra 50 anos de consagração à vida religiosa no Instituto das Irmãs Missionárias da Sagrada Família, aqui em Niterói. A vida da irmã Irenita é dedicada ao próximo, dedicada à vocação religiosa, à caridade, dedicada à assistência social, dedicada às famílias vulneráveis e às pessoas mais empobrecidas da nossa cidade. A irmã chega em Niterói, na nossa casa no Fonseca, ali na Vila Ipiranga, e a partir de então, desde o início da sua juventude, se tornou uma religiosa do Instituto das Irmãs Missionárias da Sagrada Família. Durante toda a sua vida, toda a sua caminhada, a irmã sempre se doou a favor do próximo, em prol das obras missionárias do Instituto das Irmãs, e aqui eu destaco a Casa da Vila Ipiranga, no Fonseca, a Casa do Viradouro, lá na comunidade de Santa Rosa, mas também em outras cidades, como Porto das Caixas, em Itaboraí, no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, no estado do Paraná. Então a irmã sempre esteve muito próxima das ações sociais e das ações de políticas públicas que garantam os direitos dos mais pobres, dos mais vulneráveis. E a gente apresenta a medalha José Clemente nesta casa, vereador Pipico, vereador Fabiano, vereador Andrigo, exatamente para celebrarmos, junto com a irmã Irenita, os teus 50 anos de consagração à vida religiosa consagrada. A gente sabe o quão importante é enxergarmos, valorizarmos e, ao mesmo tempo, vereador Fabiano, darmos graças pela vocação dos nossos irmãos e aqui hoje, de modo muito especial, pela vocação de irmã Irenita, que há 50 anos atrás disse sim à vida religiosa consagrada, deixou sua terra natal, a cidade de Patos de Minas, veio para Niterói e dedica aí toda a sua vida a essa obra social, a essa obra missionária, que é o Instituto das Irmãs Missionárias da Sagrada Família, do qual, vereador Fabiano, vereador Pipico, eu sou fruto, do qual eu tenho muito orgulho de ter iniciado a minha caminhada ainda criança, ainda na infância, e ser pela irmã Irenita, por aquele instituto mobilizado, indicado e ter em mim ali alimentado o desejo de participação social e de envolvimento com as ações da nossa cidade. Fica aqui então, vereador, presidente. Você me permite uma parte? Claro, vereador. Eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Irenita, né? Lá pelo ano de 2016, e tenho visto uma mulher totalmente dedicada ao sacerdócio, à missão, à causa. E eu tenho por certo, Jonathan, vereador Jonathan, que a irmã Irenita, quando chegar diante do Todo-Poderoso, ela vai ser galardoada com uma grande coroa, uma grande glória, porque é muito difícil, durante 50 anos, manter-se fiel ao chamado e manter-se fiel à causa dos menos favorecidos. Quantas e quantas crianças a irmã Irenita já conseguiu tirar
das garras do tráfico de drogas. Nós que fomos criados no Fonseca, Alzira Vargas, né, Souza Soares, né, Travessa do Ribeiro, São Januário, Tenente Osório, muitos da nossa geração, eu sou mais velho que Vossa Excelência, já não estão mais entre nós. E outros que estão, graças ao trabalho dessas irmãs, que eu me lembro que, a época que eu era criança, ali dava leite. As mães iam lá buscar leite pela manhã, tinha aquele saquinho de leite plástico que as mães iam lá buscar. Salvo engano, era a época do governador Leonel de Moura Brizola. E aquilo ali me chamou a atenção porque era um local que eu não tinha conhecimento nem acesso. Eu sou protestante desde criança, ali era uma casa católica, e aquela curiosidade. E eu pude conhecer a irmã Erenita em 2016 na casa do então prefeito Rodrigo Neves, muito chegada à família do prefeito, a dona Luísa, a mãe dele, e digo para Vossa Excelência que a iniciativa de Vossa Excelência é louvável, porque nós temos que honrar em vida as pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. E a irmã Erenita, com certeza, faz parte desse rol de poucas pessoas que levam a cruz todos os dias e não buscam a glória do mundo, não buscam a riqueza do mundo, mas praticam o que está no Sagrado Evangelho. Então, parabenizo pela sua iniciativa, vereador Jonathan, e voto com muita confiança nessa medalha, porque ela é merecedora. Parabéns. Para concluir, presidente, é isso. Quero agradecer à Casa pela apreciação da matéria e destacar aqui essa importância do trabalho missionário, do trabalho religioso, e da irmã Erenita, agradecer aqui, fazer o voto de gratidão pela sua vocação. E a nossa cidade, presidente, se alegra e felicita a irmã Erenita de Medeiros pelos 50 anos dedicados à vida religiosa consagrada aqui na cidade de Niterói. Obrigado, presidente. Queria, antes de dar a palavra ao vereador Fabiano, registrar... o vereador Fabiano, Túlio Douglas. Não tem problema nenhum. Vossa Excelência quer falar primeiro? Pode falar. Não, Vossa Rapidamente. Excelência é por idade. Vereador, só um minutinho. Eu tenho 49, Vossa Excelência tem quanto? Fabiano, você e Douglas. Rapidamente, os vereadores Daniel Marques, Paulo Eduardo Gomes, Leandro Portugal, eles estão na reunião do Coman. Isso. Caso, porventura, eles não consigam a tempo chegarem a casa, justificar a ausência deles de virtude da reunião no Coman com relação ao plano urbanístico. Até foi pactuado ontem, presidente, a pedido do vereador Leandro, que nós não examinássemos matérias, porque eles estariam lá no Coman representando a casa. Vossa Excelência deseja passar o vereador Douglas? Se o vereador Douglas quiser falar na minha frente, geralmente os idosos, os mais velhos, falam primeiro. Bem, presidente, eu queria inicialmente trazer aqui, ontem eu falei, e vou pegar a parte final da minha fala, que ontem eu passei pela Praça da República à noite, quando fui embora, e vi uma barraca montada na Praça da República, sendo presa em um arbusto, vereador Casota. E embaixo da barraca, várias pessoas ali consumindo crack, aqueles cachimbos ligados, e dava para ver. E aí, ontem eu comentei sobre os assaltos e os arrombamentos que estão acontecendo no centro. Eu estou aqui, ó, registro de ocorrência, está aqui, ó, 2 registros de ocorrência, realizado na Delegacia 76, um na data do dia 16 de abril, o outro na data do dia 14 de julho, fora um outro arrombamento que quase ocorreu, não ocorreu porque deu para chegar a tempo, que iria acontecer agora, final de julho, início de agosto. Está aqui, ó, loja arrombada na Avenida Amaral Peixoto. Presidente, fui conversar com a lojista. No domingo, dia 16 de abril, que ela veio fazer a ocorrência, ela ficou com medo de entrar na delegacia, porque estava tudo deserto aqui. E ela foi atendida pelo escrivão que lavrou a ocorrência. Dessa outra vez, ela falou: Fabiano, eu fui lá e foi me dito que pouco adiantaria, registrou, mas pouco adiantaria a ocorrência.
Eles estão com as imagens dos arrombadores. E sabe o que nos causa espanto? E eu falei para ela agora, vindo para cá, eu falei, eu vou falar novamente no plenário. Coloque alarme na sua loja. Porque o que está ocorrendo, vereador Douglas? Nesse lugar aqui, no domingo, que ia acontecer outro arrombamento, que o lojista chegou, veio de casa correndo, as câmeras mostraram, ele chegou a tempo, já tinham tentado subir com a parte de quina da porta de aço. São cracudos. Tinha um senhor que chegou de Minas Gerais, com colchão, e ficou ali perguntando onde é que tinha um banheiro para ele usar, porque ele era de Minas Gerais. Um outro, Rio de Janeiro. Os outros dois que estavam ali vieram para Niterói. Sabe por que eles estão vindo para Niterói? Porque Niterói é um lugar que é tranquilo para eles ficarem. E aí, gente, o que está acontecendo? Está acontecendo o que nós estamos vendo aqui na Praça da República. Está acontecendo o que nós estamos vendo no muro da Biblioteca Parque. Está acontecendo o que nós estamos vendo ali no antigo restaurante árabe, que é um instituto que tem ali, que é aquela subidinha que vai dar no HCN, que está tomado de cracudo. Se não houver, por parte do poder público municipal, nós vereadores, o prefeito, o secretário de segurança, o comandante do 12º Batalhão, o Ministério Público, que tem que ser chamado nessa discussão, porque é direito difuso. Se não vier esses players, esses stakeholders, que é uma palavra bonita, para essa discussão, aquilo ali vai ficar intolerável. Eu estava conversando com uma médica plantonista do HCN, eles desciam para comer aqui o cachorro-quente da Praça da República de madrugada, não estão mais descendo. Esse cachorro-quente aqui, Beto, aquele senhorzinho para aqui há mais de 30 anos. A filha dele, que herdou do pai, daqui a pouco ela vai fechar, porque ela não vai ter consumidor. E a gente está vendo isso acontecer e não estamos fazendo nada. E a gente tem que fazer alguma coisa, presidente. É na nossa porta, é na porta do judiciário. É uma afronta ao poder público estabelecido, aos 3 poderes. Queria mudar de pauta. Presidente, nós temos um prédio público estadual, melhor dizendo, do antigo Ibágido, na Heitor Carrilho, ali, com Saldanha Marinho. Um prédio que hoje não abriga, não tem condições de abrigar um hospital nos moldes, e a Zerge, nos moldes de um hospital que hoje requer uma série de questões. Mas para ocupar para um hospital veterinário público é plenamente cabível. E aí, presidente, eu vou fazer uma indicação legislativa, eu gostaria de contar com os apoios dos nobres edis, para que a gente pudesse pensar na cessão daquele espaço, para que haja um convênio entre a UF, a Anhanguera, a Prefeitura, e ali nós pudéssemos fazer, de fato, um local de acolhimento e de cuidados com os pets. Pessoas, presidente, e isso eu vi ontem, tem uma semana mais ou menos, um cachorrinho de rua, ali perto do Caio Martins. O cachorro de rua foi ferido, vou usar a expressão ferido, e aí precisava de tratamento. Não, o dono lá, um lojista do posto de gasolina da loja de conveniência, ele não sabia o que fazer com o cachorrinho, foi levar numa clínica veterinária, e aí, lógico, o médico veterinário que está com a sua clínica aberta, ele vai ter que cobrar. E a consulta ou o tratamento daquele cachorrinho ficou quase R$1.000. Ele fez por amor. Mas e quem não tem esse recurso, presidente? Leva um cachorrinho desse para onde? Então, presidente, eu penso que essa questão do prédio do IASERJ seria viável para evitarmos uma futura invasão desse prédio. Aquele entorno ali está desértico, presidente.
Muitos viciados estão na Heitor Carrilho, perto da Policlínica Antônio Silva. Nós temos que ter ocupação de espaço, as pessoas têm que ocupar os espaços, para que evitemos, Douglas, vereador Douglas, o que está acontecendo hoje em cidades como Rio de Janeiro, aonde eu sou presidente lá no Rio, na Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas, na Rua do Acre, o entorno da Rua do Acre, Rua Marechal Floriano, Visconde de Inhaúma, está tudo tomado de cracudos, não são moradores de rua que ficam na rua porque não tem casa, são dependentes químicos. Eu quero fazer esse destaque aqui, porque existe essa separação. E para esses que estão doentes, dependentes químicos, tem que ter um local de tratamento adequado. Eu acho que esse prédio do IASERJ, concluído aqui esse pensamento, ele pode muito bem ser utilizado em um convênio entre a Prefeitura, UF, a Anhanguera, Estácio, as faculdades que têm a matéria, tem a cadeira veterinária, medicina veterinária, para fazer esse trabalho público, para ajudar aqueles menos favorecidos que precisam cuidar dos seus animais. E a Prefeitura pode, através... Eu peço, por favor, para deixar eu falar. Obrigado. A Prefeitura pode, sim, subsidiar parte desses custos. Esse é o papel do poder público. E, para finalizar, como não poderia deixar de falar, nós estamos protocolando hoje o nosso PL da questão da agência reguladora para que haja fiscalização à empresa Águas de Niterói, empresa essa que continua destruindo o asfalto do bairro da Engenhoca, que a Prefeitura asfaltou recentemente, Rua João Brasil, Rua do Canal, e para piorar, a empresa Águas de Niterói está ligando para a casa das pessoas com contas vencidas em 2 dias. A conta venceu dia 30, sábado, domingo, dia 1º, dia 2º não pagou, que as pessoas recebem no 5º dia útil. A Águas de Niterói está ligando para a casa das pessoas, cobrando. Isso é um absurdo. São ávidos para cobrar e péssimos para cumprir com o seu serviço e obrigação com os consumidores. Assim, eu quero pedir, presidente, que esse meu PL, tão logo possa, seja apreciado por essa casa, para que a Genersa seja a agência reguladora desse péssimo serviço da concessionária Águas de Niterói. Obrigado, presidente. Queria também registrar aqui a presença da irmã Irenita, seja bem-vinda à casa. Em nome de todo o parlamento aqui, meus agradecimentos à sua presença, ok? Vereador Douglas Gomes, Vossa Excelência tem o horário regimental. 5 mais 5 ou 10 mais 10. Presidente, eu não me programei para falar sobre esse tema, mas pegando um gancho na fala do vereador Fabiano, eu não poderia deixar de ressaltar que o que está acontecendo hoje em Niterói, na minha visão, é o legado Rodrigo Neves / Axel Grael. É a irresponsabilidade, é a falta de comprometimento por parte de algumas secretarias que propositalmente estão fazendo com que o centro de Niterói fique abandonado para que algumas figuras da cidade possam comprar alguns imóveis, alguns prédios, com preço de banana. Então, o que está acontecendo hoje é uma desvalorização proposital por parte do poder público municipal em relação ao centro de Niterói. E hoje estão levando isso na brincadeira. Que quem acompanha um pouco do que acontece em São Paulo, vereador Andrigo, tem dia que 3, 4 mil pessoas se levantam, começam a andar e vagar pelo centro da cidade. E ninguém consegue segurar. A polícia militar não consegue segurar, a guarda municipal não consegue segurar, e por onde passa deixa um rastro de destruição, arrombamento de lojas, espancamento, assalto. A gente precisa falar também do estupro que aconteceu na última segunda-feira aqui no centro de Niterói. Esses casos estão virando recorrentes. De fato, precisa acontecer uma integração do poder público municipal com o 12º Batalhão, com o governo do Estado, mas a gente não pode deixar de criticar os milhões e milhões de reais que hoje são empregados em algumas secretarias que não têm dado resultado, não tem dado um tipo de respaldo, não está resgatando e restaurando essas pessoas que de fato estão nas ruas
usando drogas. Então, isso precisa ser dito. Presidente, programa ponto a ponto. Hoje, através do vereador Andrigo, conversei com a secretária Ellen sobre as dúvidas, vereador Túlio, no que diz respeito à interrupção desse programa. E o que ela me passou? Vereador, hoje não tem nenhum processo do ponto a ponto comigo. Nenhum. O último processo, que é aquele que eu estava monitorando, que até então no sistema, até falei, ó, secretária, no sistema ainda consta na sua secretaria. Ela falou que foi despachado dia 22 de junho para a Secretaria de Acessibilidade. E foi me informado também que esse processo que estava com ela não vai solucionar o problema do ponto a ponto, porque é um processo que já teve fim. O contrato teve início e já teve fim. Ou seja, o que eu entendi? Ela não pôde falar isso, porque senão compromete politicamente o governo. Olha, a gente precisa começar do zero. Precisa ser feito um novo processo do ponto a ponto, tudo de novo. Licitação, depois passar na CEPLAG, controladoria, fazenda, tudo de novo. Tudo de novo. A informação que eu tenho é que não tem nada na CEPLAG. Então, presidente, eu peço para que a gente convoque a secretária Tânia para a próxima segunda-feira, só um momento, vereador Casota, para a próxima segunda-feira, na nossa reunião do Colégio de Líderes, para que ela venha dar uma explicação, porque está faltando programa. Como é que pode? Estamos aí há 4 meses, crianças precisando de atendimento, principalmente na FR e outras clínicas conveniadas da cidade, que estão sendo impedidas de fazer o seu tratamento porque a prefeitura não se entende. Um joga a bola quadrada para o outro. Um joga a culpa na CEPLAG, outro joga a culpa na Fazenda, e de fato hoje parece que não teve nem o início do processo, que é o programa de trabalho. Então, presidente, eu faço esse encaminhamento para que hoje a gente saia daqui dessa casa com esse compromisso, para que a secretária Tânia seja convocada, venha no Colégio de Líderes e venha explicar o que cabe à Secretaria de Acessibilidade fazer. Se não estiver com ela, está com quem? A gente precisa dar uma solução e o pior, uma resposta política não é dada. Se hoje a gente tem esse problema, esse imbróglio administrativo, vereador Casota, a gente tem a VIPACAF, nós temos ambulância, a prefeitura tem ambulância. Eu tenho certeza, a prefeitura já fez coisa muito pior. Contrato emergencial uma empresa para atender essas crianças. Por que não fez até agora? Só uma parte, vereador. Eu acho que isso é interesse de todos aqui. Todos os vereadores têm interesse que isso seja solucionado. Então, eu entendo que... Eu vou fazer aqui até uma sugestão, vereador Douglas, que a gente pudesse, em vez de convocar, por que a gente não vai lá na Secretaria de Acessibilidade? A gente pode fazer uma comissão, a gente chama inclusive o presidente da comissão da pessoa com deficiência, professor Túlio, Vossa Excelência, o líder do governo, e quem quiser acompanhar. Eu tenho interesse também em estar presente para tentar solucionar esse problema, porque de fato a gente precisa avançar e dar uma solução a esse caso, que já passou até do ponto, para ser assim, para a gente poder fazer aqui uma brincadeira que não é de mau gosto, porque o ponto a ponto, ela tem a grande... São inúmeras famílias que necessitam desse serviço na cidade, e eu tenho diversos pedidos de pessoas que necessitam e precisam para ir para a Associação Fluminense de Reabilitação e para outros serviços médicos, e a gente precisa, de fato, chegar a uma solução urgente desse caso. Vereador Douglas, dá uma parte rapidamente. Eu queria dar essa sugestão, vereador. Vereador Casota, eu acho que, dialogando com Vossa Excelência, eu queria aqui fazer uma proposta. Será que é possível o presidente Cal, ou de repente o líder do governo Andrigo, intermediar essa visita nossa à Tânia? Porque aí a gente, de repente, bate uma ligação para a Tânia e a gente marca uma reunião com ele e nós vamos juntos para a acessibilidade. De repente, um pouco antes da sessão, a gente vai lá junto e tenta saber o que a gente precisa fazer para resolver o problema.
Presidente, nesse caso, até por conta da questão de mobilidade da própria Tânia, né, com todo o respeito que eu tenho, não vejo problema da gente ir até o local, mas deixando claro, é muito confortável, vereador Casota. Esse vereador não está falando do ponto a ponto hoje, entende? É muito a gente ter que se adequar ao governo desorganizado, bagunçado, entende? A gente vai fazer essa de bom grado, esse feito de ir até lá. Mas veja só, há 4 meses falando nesse microfone e não vem resposta, o governo não fala nada. O governo não fala com o líder do governo, que eu sei que o líder do governo cobra, não dá resposta. Aí fica essa disse-me-disse, tá na CEPLAG, não tá na CEPLAG, tá na controladoria, não tá, e agora falta programa de trabalho. Então, eu faço esse caminhamento, presidente, até em acordo com a fala do vereador Casota, se possível, presidente, se possível, na segunda-feira, ver o melhor horário, até antes do Colégio de Líderes, para a gente já chegar na sessão com uma resposta. Vossa Excelência tem razão, nós estamos trabalhando para a gente já chegar na sessão com essa resposta, que é um assunto de extrema urgência. Presidente, não poderia deixar de falar sobre a compra indevida que a CEPLAG fez com a autorização da Procuradoria. Eu questionei também a secretária Ellen. Secretária, a senhora fez uma compra, né? A senhora não fez uma compra, a prefeitura fez uma compra, mas para o prédio da CEPLAG, no valor de 2.853.000, sem autorização dessa casa, ferindo o artigo 38 da nossa lei orgânica. E o que a senhora tem a dizer sobre isso? Ela falou, olha, vereador, passou pela Procuradoria, então não me cabe entrar nessa questão. De fato, até concordo. Estou aqui com os 4 pareceres que constam dentro do processo administrativo dessa compra. Nada fala sobre a quebra do artigo 38 que aconteceu. Isso não foi questionado. Agora eu pergunto, como a Procuradoria deixa isso passar em branco? Eu não vou ter outra alternativa a não ser representar no Ministério Público. Não tenho, porque teve o aval do órgão superior. Teve o aval da Procuradoria. Então, nosso mandato vai encaminhar ao Ministério Público. Foi uma compra claramente indevida, 2.853.000. E olha que eu não estou entrando nem na seara, presidente, das obras, 1,5 milhão dessa empresa Silva Gurgel, que claramente tem um envolvimento com o vice-prefeito. A minha representação não tem sentido nessa questão, porque até então não existe irregularidade. Me causa estranheza. Me causa estranheza ter ali a dona dessa empresa, uma pessoa que já trabalhou, comandou a empresa do sobrinho do Bagueira. Mas isso é uma estranheza que a gente está averiguando, mas o mérito dessa discussão, presidente, é a compra indevida desse local. E para finalizar, não poderia também deixar de falar do crédito suplementar que aconteceu hoje dentro da Secretaria de Políticas Estratégicas, o nome? É tanta secretaria que eu me perco. É Políticas Estratégicas, Daniel? Secretaria de Políticas Estratégicas. É tanta, vereador Túlio, que eu me perco. Ações estratégicas. 5 milhões de reais para publicidade, vereador Túlio. 5 milhões de reais para publicidade. Enquanto gasta 5 milhões de reais em um programa de trabalho para publicidade dentro da Secretaria de Ações Estratégicas, nós temos 3.500 crianças fora das escolas. Nós temos hoje o CPN deteriorado. Nós temos hoje diversos problemas graves e crônicos na nossa cidade, enquanto a prefeitura, sem contar aqueles 30 milhões que já estão aprovados na LOA de publicidade, que gasta anualmente. Coloca na LOA 30, mas na verdade gasta 45 milhões por ano. Além desse valor, vão gastar 5 milhões de reais com publicidade dentro dessa Secretaria de Ações Estratégicas. Nós vamos protocolar o requerimento de informação, presidente, também junto com o OSIC, junto com o ofício, questionando. Eu quero saber qual estratégia será montada, deve ser uma estratégia muito boa, para custar 5 milhões de reais dentro dessa secretaria. E, presidente,
Para concluir, nós também não tivemos a resposta no que diz respeito ao gordo salário da irmã do Rodrigo Neves. 17 mil reais em cima de uma folha, 4 mil reais em cima de uma outra folha, a senhora Adriana Neves, onde teoricamente é uma professora, e aqui falam sempre, tentam blindá-la, como também tentam blindar a Fernanda Sixto, é professora, mas eu sempre falo, vereador Túlio, Vossa Excelência que tem uma relação com a categoria, eu duvido que algum professor ganha uma gratificação especial como a senhora Fernanda Sixto ganhava. Eu duvido que alguma professora ganhe gratificação especial dobrada, ela ganha 8 mil reais 2 vezes só de gratificação especial, 16 mil só de gratificação especial, sem o seu salário. Eu duvido que as professoras da rede, que dão aula, que estão diariamente na linha de frente, muitas das vezes em comunidade, recebam como a senhora Adriana Neves tem recebido hoje. Não estou dizendo que ela recebe esse montante por ser irmã do Rodrigo Neves, porque já estou sendo processado pela senhora Ana Maria Schneider por eu falar que ela só virou secretária porque foi indicação do Chico. Então, presidente, ainda não tive a devida resposta no que diz respeito a essa gratificação dobrada. E aqui eu também já reitero que nosso mandato vai encaminhar o Ministério Público. E, presidente, para finalizar, a empresa Espaço, até o momento, não repassou a passagem e a alimentação dos profissionais que trabalham hoje contratados por essa empresa para atender a prefeitura. Até hoje, vereador Andrigo, a alegação trazida pelo vereador Fabiano tem lógica. O imbróglio dentro da administração não deixou que um repasse ocorresse para a empresa. Mais uma vez, a empresa não paga porque a prefeitura não paga. A empresa não paga a passagem porque a prefeitura não paga. Vereador tem que ficar gritando para pagar programa aprendiz. É uma prefeitura caloteira. Não paga o que deve, não honra com seus compromissos. Agora, fica sem pagar o IPTU, vê se ela não vai na sua canela. Vai firme. Deixa de pagar o imposto, vê se ela não vai em cima de você. Agora ela pode dever Deus e o mundo. Então, presidente, os requerimentos já estão postos, fica aqui a nossa cobrança e reitero o pedido, vereador Andrigo, para que na próxima segunda a gente possa ir até a secretária senhora Tânia para tratar sobre o programa ponto a ponto. Obrigado. Vereador Túlio, com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, você está conseguindo me ouvir bem? Eu tenho a impressão que esse microfone, todos estão ouvindo bem? Aumentei o som, já estou ouvindo bem. Muito obrigado, presidente. Primeiro, uma coisa importante, presidente, antes de entrar nas questões que eu queria trazer sobre o nosso município, eu acho que é muito importante, presidente, fazer uma análise sobre a conjuntura nacional também. Porque é muito comum nessa casa, alguns vereadores falarem da população em situação de rua. Evidentemente que a Prefeitura de Niterói tem a sua parcela de culpa, mas a gente não pode esquecer que Bolsonaro e Paulo Guedes governaram o país de 2019 a 2022. E aí eu queria trazer um dado para vocês, vereador Pipico. De 2019 a 2022, a população em situação de rua no país aumentou 38%. Então, não adianta puxar esse tema aqui e fazer campanha para bolsonarista. Não adianta puxar esse tema aqui e votar no liberal Paulo Guedes. Não adianta. Então, esse é o primeiro recado que eu tenho. Mas eu quero trazer outras questões, presidente. Vereador, quer uma parte, vereador Pico? Fica à vontade. Porque eu tinha até me inscrito para falar um pouco sobre isso, mas já que o vereador levantou essa questão, é verdade, né? Eu acho que o vereador foi muito feliz, eu acho que o vereador Fabiano coloca de uma maneira importante, eu acho que precisa se fazer esforços concentrados e não é só um ator político. Acho que diversos atores políticos precisam se debruçar sobre essa questão da população em situação de rua hoje na cidade de Niterói, mas isso não é fruto do acaso e, como o vereador colocou, isso não caiu do céu de uma hora para outra.
Isso é fruto do apobrecimento do nosso país. As pessoas empobreceram. As pessoas, nos últimos anos, penaram por conta de uma política econômica imposta pelo seu Bolsonaro, hoje inelegível, e pelo Paulo Guedes, que não olhava para o pobre, não olhava para o povo. E Niterói, por sua vez, também tem uma noite relativamente tranquila em relação a outros municípios, o que acaba também atraindo para cá uma parcela significativa de uma população em situação de rua. Né? Se você hoje for nas ruas de Niterói e perguntar, presidente, queria que fosse garantido a minha parte, porque eu acho que as pessoas estão um pouco nervosas. Eu já pedi que respeite o parlamento. Eu não sei mais o que eu vou fazer com esse pessoal. Eu já pedi respeito ao parlamento. O vereador tem o direito de falar, eles têm até o direito de escutarem e fazer até alguma informação, mas não no momento que o vereador está falando. Coincidentemente... Já falei pessoalmente com todos os dois. Eu acho que é fácil a casa identificar, inclusive, quem que faz, porque são sempre as mesmas pessoas. Mas, enfim, né, a gente vive hoje um reflexo claro de uma política econômica que massacrou a população brasileira nos últimos 4 anos. Né? E isso aí não dá para querer fazer discurso e querer dizer que é uma política direcionada a desvalorizar o centro da cidade para que se venda em valores menores. Não, isso é fruto do descaso dos 4 anos do governo do senhor Jair Bolsonaro, inelegível, com o nosso país, que reflete na nossa cidade também. Precisamos, sim, fazer um esforço coletivo para que a gente possa, né, dar solução para essas pessoas, dar direcionamento para essas pessoas. Mas a gente não pode esquecer do contexto histórico que a gente viveu e da última quadra tenebrosa que a gente viveu na política do nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Valeu, Pipico. Agora, quero entrar aqui... Por favor, por favor. Continuando aqui... Por favor, vereador Pipico, por favor. Tem que respeitar o plenário. Na verdade, tem que respeitar o plenário. Mas não é aceitável o vereador estar aqui. Túlio, por favor. Por favor. Presidente, vamos tentar... Vereador Túlio. Bem, continuando, vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto é o ponto a ponto. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, presidente, não é possível que nós ainda estejamos nessa casa debatendo ponto a ponto. Eu fiz uma representação no Ministério Público em 2021, no primeiro ano de legislatura, justamente porque a prefeitura cortou vagas no ponto a ponto. Ela só tinha cortado algumas vagas, o que já é absurdo. Só que hoje ela conseguiu a proeza de acabar com o ponto a ponto. Isso é muito grave, porque são famílias que não têm outra opção. Então, nós precisamos de solução. Eu espero que essa nossa reunião com a secretária Tânia traga uma solução definitiva. Mas eu queria trazer alguns pontos importantes, presidente. A equipe do vereador Daniel está presente, né? Ontem, e aí eu queria pedir a ajuda da equipe do vereador Daniel, que eu sei que o vereador Daniel é muito atuante em defesa do meio ambiente. Eu fiz uma visita ontem ao famoso Muro de Gabião, lá da praia de Camboinhas. São 3 muros de gabião. A obra custou milhões
E na época que começou a subir o muro de Gabião, eu fui lá. Eu fui lá e disse, não é para fazer. Não é para fazer. Mas eu tirei isso da minha cabeça? Claro que não. Os especialistas, e aí eu estou falando do LAGEF, da UF, por exemplo, emitiram uma nota se colocando contra o muro de Gabião, por um motivo muito simples. Presidente, eu estou tentando... Eu também estou tentando a Vossa Excelência. Estou pedindo aqui, todos aqui, a casa é do povo, mas que respeitem, pô. Por favor, vereador Túlio, com a palavra. Obrigado, presidente. E aí, simplesmente o LAGEF UF disse o seguinte, o muro de Gabião não é a solução mais adequada. Hoje em dia, antigamente, há 20, 30 anos atrás, era a solução, muro de Gabião. Hoje em dia, a solução não é muro de Gabião. Hoje, a solução para esse tipo de coisa é o que a gente chama na literatura de soluções baseadas na natureza. O que é isso? Por exemplo, reflorestamento de restinga. Então você pega na área que a restinga foi deteriorada, você refloresta. Essa é a solução adequada. Mas a prefeitura insistiu em fazer errado. E aí subiu um muro de Gabião horroroso. A senhora já foi Quem já foi na praia de Cambuí depois do muro? 3 muros, atrapalhando a paisagem, deixando a praia feia. Tudo bem, fiz a representação do Ministério Público, a prefeitura insistiu em fazer a obra. Vereador Carrielo, aí chuta o que aconteceu. Em março desse ano, o Ministério da Gestão e Inovação mandou um ofício para o Axel. Sabe o que ela diz no ofício? Diz o seguinte, Axel, o INEA não autorizou a obra. Eles fizeram a obra do muro de Gabião sem autorização do INEA. Aí o ofício do Ministério de Gestão e Inovação indica o seguinte, Axel, você vai ter que quebrar o muro. A Prefeitura de Niterói, que gastou milhões para construir um muro na praia, contrariando toda a legislação, contrariando os especialistas, recebe um comunicado que vai ter que quebrar o muro. Milhões para fazer, milhões para quebrar. Mas por quê? Porque é irresponsável, porque é incompetente, porque é amador para gerenciar uma cidade como Niterói. E aí? E aí? Quem é que vai resolver agora? Essa é a pergunta. Quem vai resolver a questão do muro de Gabião? Segundo ponto, presidente, para terminar. Eu hoje visitei uma escola, Horácio Pacheco. Excelente a escola. Sítio de Ferro. Fui lá. Lá hoje não está faltando, mas eu visitei, tinha creme cracker com biscoito maisena. Em outras escolas. Mas, hoje, na Horácio Pacheco, tinha comida. Mas aí fui muito bem recebido pelas pessoas na escola. E aí, eu recebi uma informação que me chocou. E eu espero que o conjunto de vereadores dessa casa também fique chocado. Existe uma obra que está acontecendo na escola, e eu queria que alguém aqui chutasse. A cisterna está acontecendo agora, mas tem uma obra lá em cima que eu queria que alguém chutasse o tempo que a obra está demorando para terminar. Alguém consegue chutar? Diga. 5 meses, campeão. 5 meses. Sabe quanto que está durando? 3 anos. Vocês que estão me assistindo no Facebook, 3 anos. Vocês que estão me assistindo nas galerias daqui, 3 anos. 3 anos para fazer um piso e uma pastilha na parede. Meu amigo, eu queria entender se na casa de alguém uma obra demora 3 anos sem você demitir a equipe que é responsável pela obra. Não é possível que o secretário não consiga resolver uma obra de 3 anos. E aí eu não estou nem falando do Bira, eu estou falando do VU, porque são 3 anos, né? VU, Lincoln e Bira. 3 anos de duração. Olha,
tá na hora dos secretários do governo Axel andarem pela cidade. Porque eles não andaram até agora. Tá na hora deles andarem pela cidade. Tá na hora de visitar as escolas. Porque isso é inadmissível, é inaceitável. Não tem defesa para isso. Você quer defender uma obra que está atrasada 2 meses, 5 meses? Pô, você até consegue defender. Mas uma obra atrasar 3 anos, não é possível. Não tem nenhuma explicação para isso. Ninguém consegue explicar, presidente, um negócio desse. Então, de novo, eu peço aos vereadores que são ligados à educação, ao secretário de educação, vá na escola Horácio Pacheco. Vai, conversa, dá um prazo. É botar um piso e botar a pastilha na lateral. Pelo amor de Deus, não é possível que vocês não consigam terminar essa obra em 15 dias. 15 dias terminam a obra daquela. 15 dias, presidente. É só botar gente lá para trabalhar. Então, estou no aguardo. Obrigado, presidente. Presidente, só pela ordem, só referente a um questionamento que o nosso mandato está tendo, está recebendo. 1 minuto. Primeiro ponto, eu estou recebendo muitas mensagens de guardas municipais questionando a falta da votação da mensagem executiva, que ainda não chegou nessa casa, que trata sobre o reajuste da guarda municipal. Então, alguns guardas até tiveram a informação, vereador Carello, que essa mensagem já estava na casa. Eu falei, olha, não está. Vocês não vão votar a mensagem executiva do reajuste da guarda? Eu falei, olha, essa mensagem ainda não chegou nessa casa. Eu sei que está tendo uma articulação, o vereador Carello tem conversado com o governo, outros vereadores também, só que até o momento, nada referente a esse tema chegou nessa casa. Então, fica aqui também a cobrança, presidente, para que a gente possa acelerar, né? Temos aí o da educação, falta da enfermagem, que também não chegou, mas principalmente como estou recebendo muita cobrança, estou repassando essa cobrança aos demais vereadores para que a gente possa pressionar o governo para que tão logo chegue e a gente aprove o plano de cargos e salários dos guardas civis municipais aqui de Niterói. Só para complementar a fala do vereador Douglas, com relação à questão específica da indicação legislativa que nasceu nesse parlamento, na qual, assinada pelos 21 vereadores, que tenta, com o governo, o reajuste do piso salarial da Guarda Civil Municipal. Dizer, vereador, praticamente o texto da mensagem executiva já está até elaborado. Obviamente que necessita também de uma tramitação. Atualmente, esse processo, presidente Cal, saiu da Secretaria de Ordem Pública, foi para a CEPLAG, para os órgãos de controle, para que essa minuta possa vir para cá. Então, assim, não está parado, não está parado, né? Nós votaremos aí a questão do piso também dos professores, vai vir uma mensagem aí, segundo o anúncio do nosso secretário Bira Marques, e também a gente espera que venha a mensagem executiva para que a gente possa melhorar a qualidade, melhorar o salário de uma categoria que vem fazendo um trabalho de relevância na cidade de Niterói. A gente vem aí, a guarda se agigantando no campo da segurança, e nada mais justo do que a gente possa votar com maior brevidade, presidente Cal. E aí eu vou precisar de Vossa Excelência para nos ajudar, porque é de suma importância a gente colocar em votação o aumento do piso salarial da Guarda Civil Municipal. Ok, obrigado. E assim que chegar a casa, vamos tramitar imediatamente e fazermos a votação. Não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião, na terça-feira, às 16 horas, e no Colégio de Líderes, às 15 horas, na segunda. Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa noite a todos.